chegou aqui? Bom, meus nonos saíram do Rio Grande do Sul em lombo de cavalo e tropa de mula e foram colonizar o Paraná. Nos anos 80 eu fui para o exército, depois fui para o bombeiro, me tornei salva-vidas e vivi a vida em Florianópolis, mas nunca me acostumei na cidade. Então fui criado em galpão de chão batido, herdei a cultura do povo gaúcho, dos meus ancestrais, e após a reserva do bombeiro, consegui adquirir um sítio e estou arrinconado aqui. Arrinconado. Sítio Habib, por quê? Sítio Habib. É uma palavra que vem do árabe, só que a pronúncia correta é com H, que significa amor incondicional. Então tem um significado essa palavra. É o que representa o sítio. Quantos anos faz que o senhor está aqui? Em outubro vão fazer 11 anos. 11 anos. Um homem que sempre viveu na cidade, é isso? Sempre vivi na cidade. E nunca acostumou. Nunca Por quê? acostumei. Na verdade, com 16 anos eu conheci a cidade e me adaptei, porque são valores que só encontramos na terra, com as pessoas mais simples, junto à natureza. A cidade é um desafio. A cidade nos ensina muitas coisas, mas a qualidade de vida não se compara. Aqui tem ar puro, água limpa, cristalina, a vizinhança. Aqui se vive em coletividade, em fraternidade, em irmandade, sempre nos ajudando uns aos outros. Nossa, muito bom. A gente não escuta essas palavras na cidade, não é verdade? Na cidade é onde a gente tem que aprender a exercitar o perdão, a paciência e a tolerância. Só que o que acontece? Aqui eu alimento minha alma com essa natureza, com as pessoas, e aí 3 vezes por semana faço um trabalho voluntário lá embaixo. Um trabalho chamado Assistência à Família, onde eu levo o conforto a pessoas desassistidas, desafortunadas, um conforto material e espiritual, uma palavra amiga, um conselho, com ensinamentos que eu herdei dos meus ancestrais e daquilo que a gente tenta vivenciar no dia a dia dentro da minha profissão que eu exercitei durante 30 anos. Pois é, eu vi o senhor falando uma coisa para mim, vamos andando aí. Eu vi o senhor me falar uma coisa. Nós estávamos andando no carro, o senhor é meu guia aqui na cidade hoje. E aí o senhor estava me falando uma coisa. O senhor falou que a cidade ela é feita para as pessoas competir. O ser humano hoje, ele escolheu uma forma de vida, porque veja bem, a natureza, ela nos fez únicos, cada um é um indivíduo. E o ser humano, ele, em vez de viver em coletividade, como a natureza propicia, ele começou a olhar a outra pessoa como um concorrente, como um inimigo na cidade. Então ele começou a gerar distúrbio de comportamento para ele se proteger. Para ele se proteger. É uma autodefesa, mas essa autodefesa gera medo, gera insegurança. Hoje o ser humano ele vive na cidade, ele tem padrão de aquisição, mas não tem qualidade de vida, ele não tem paz interior. Ele está sempre preocupado com o que vai acontecer, se ele vai conseguir adquirir aquilo que ele almeja, acaba se trancando dentro de casa, dentro de si mesmo, e não busca viver em coletividade. Eu entendi o que o senhor está falando, porque quando você está num trabalho, você trabalha numa empresa pequena, que trabalha 10 pessoas, essas 10 pessoas elas estão competindo entre si, não é verdade? Mas o ser humano, ele vive assim porque a minha maneira de viver, que eu acredito nas leis naturais, e tem as leis de necessidade e merecimento. Às vezes eu almejo um cargo, mas eu não faço por merecer, eu não estudo, eu não me informo, não me especializo, não faço meu trabalho por amor. A maioria das pessoas são frustradas, elas passam anos e anos fazendo algo que não gostam, sem perceber que esses anos são anos da sua existência que ele está deixando de viver. Aí ele chega em casa, como é que um ser humano frustrado no trabalho vai trazer amor para casa? Ele vai trazer revolta, sentimento de não aceitação. Nós muitas vezes buscamos
centros religiosos, ou igrejas, ou templos, ou qualquer filosofia religiosa, esperando que essa forma religiosa que buscamos faça o que nós temos que fazer. Nós temos que avivar a centelha divina que há em nós, porque somos filhos de Deus, de um Criador, e exercitar isso. Exercitar, fazer a nossa parte. Nós queremos amar. Amor é uma coisa difícil de se conquistar, de se chegar. Mas é através da reforma íntima, trabalhando o seu interior, substituindo os vícios e as baixas paixões pelas virtudes. Se eu não conseguir amar hoje, comece aceitando o outro ser humano como semelhante, como um irmão meu, não um concorrente, aceitando que ele tem o livre-arbítrio para pensar e agir da forma com que ele acredita. Se eu aceitar, entender e não revidar, não tentar convencê-lo a ser igual a mim, eu vou chegar, é o primeiro passo para chegar a amar o meu semelhante. Nossa, que show de bola. Escute, agora me ocorreu uma coisa. Também acontece o inverso. A pessoa que está se sentindo melhor no serviço do que em casa. Ela não está feliz em casa. Por quê? A felicidade, para sermos felizes, nós temos a natureza, ela tem regras. Essas regras são leis naturais, feitas por um Deus de amor, justiça e caridade. Então, para ele ser feliz, ele tem que... A felicidade tem vários graus. Para ele ser feliz, ele tem que saber qual o conceito de felicidade. Felicidade é um bem-estar social, comum, individual. Tem que ter saúde mental, física, espiritual e material. É um conjunto. Então, tem certas coisas que o ser humano, por exemplo, o nosso organismo, ele libera substâncias, tanto depressivas como antidepressivas. Por exemplo, se eu ficar nervoso, agitado, rancoroso, não perdoo aquilo que profere alguma coisa que me magoa, eu vou ter duas substâncias. Adrenalina e noradrenalina, que são substâncias da raiva, da luta. E se eu fizer atividade física, se eu fizer as coisas, tentar fazer com amor, com dedicação, fazer a caridade, eu vou liberar ocitocina, endorfina e mais substâncias que nos fazem bem, porque são funções biológicas, são funções físicas, mas que o nosso organismo vai produzir isso. Depende das nossas atitudes, dos nossos gestos, daquilo que nós fazermos. Então, se nós entendemos Deus de uma forma, buscarmos Ele, um Deus de bondade, de amor, justiça e caridade, Ele não fez nada de errado. A nossa compreensão que é pequena em relação a Deus. E Ele se manifesta na natureza e no todo. Então, Ele é o tudo e é o todo. E nós não temos concorrentes e nem inimigos. Nós temos irmãos e pessoas que nos ajudam a evoluir. Por exemplo, o mecânico, ele não conserta carros bons, ele conserta o quê? Carros quebrados. No nosso mundo, para vivermos em sociedade, aquela pessoa que pensa diferente, que age contrário às leis dos homens e às leis de Deus, é o carro quebrado que eu, como mecânico da vida, preciso consertar. Então, qual a ferramenta para consertar? O amor, nada mais. Só o amor vai mudar o mundo. Profundo. Muito profundo. Como é que um homem, assim, de tanto conhecimento espiritual, inclusive, que eu vejo, faz um galpão desse? Olha aqui, gente, do canal. Eu nunca vi um galpão assim. A gente ficaria 3 horas aqui para mostrar tudo que tem aqui, tudo que tem ali dentro. O pessoal fica até o final do vídeo. Tem tanta coisa aqui que você não viu no canal.
Eu sei que eu já mostrei bastante coisa antiga, mas tem coisas aqui que são únicas. Meu Deus. Por quê? Uma coisa única, ninguém viu o escudo do chimarrão. Escute, o porquê disso? Veja bem, meu pai me ensinou, para nós era uma festa quando criança, canchar erva, fazer erva. Fazer erva mate. O processo do chimarrão, da erva mate, ele é muito difícil. Tem que escolher a pé de ervateira adulta para desgalhar, tem que sapecar, tem que trazer para casa, tem que botar no carijo. O que é sapecar? Na labareda, desidratar ela. Trazer no carijo, um carijo, um negócio fechado, botar ela com as folhas para cima, no tronco, tudo enfileirado, como se fosse uma estufa. Fazer fogo embaixo, primeiro 24 horas de fogo, sem labareda. Geralmente usa-se o branquinho e a gabiroba, que são lenhas que queimam verde, não dá labareda. Faz 24 horas por dia, depois descansa 24 horas, depois 5 dias para secar. Depois tem que canchar num coxo e depois ou levar para o monjolo para formar, ou então num soque. Esse é o processo da erva mate. Então, em homenagem ao meu pai, eu fiz aquele escudo do chimarrão. Show de bola, hein? Uma bela homenagem. Uma bela homenagem. Aqui, de cara, aqui tem uma coisa. Eu nunca mostrei no canal. Como é que é o nome desse... Ele parece um cesto. É. Um... Esse aqui, os índios, muita coisa que nós usamos vem dos índios, o conhecimento deles. Eles não tinham estudo, mas eram sábios. Isso aqui é um corvo, que é para pegar peixe. Então ele tem um sistema por dentro, aqui ó, faz favor. Uhum. Ele vai afunilando. Então, ele vai afunilando. O peixe entra, por exemplo, coloca aqui o fluxo d'água é daqui para lá. O peixe vem, entra dentro e não consegue sair, por quê? Tipo um jiqui? Muito semelhante ao jiqui. Muito semelhante ao jiqui. Então é um corvo usado nos rios para pegar. É feito de taquara e cipó. Pessoal, comente aí se você conhece. Isso aqui deve ser o pessoal lá do norte, que eles lidam muito com peixe, né? O pessoal do norte do Brasil deve lidar bastante com isso. Eu não tenho conhecimento. Eu sei que o pessoal do sudoeste do Paraná, onde eu nasci, aprendeu com os índios, que lá tem muitos índios. Ainda já muitos deles... Como é que é o nome? Corvo? Corvo. Corvo. Muitos índios que já, né, já domesticados, eles chamavam de bugres, né? Os bugres, né? Aprenderam com os bugres. O peixe fica no meio. Lá aquela boca lá vai sair água. É, aquela boca lá vai sair água. Então... Puxa vida.